Tem essa coisa que começou a acontecer uns anos atrás e que tem se tornado uma parada gigantesca agora recentemente, que é adaptações de videogame. Isso não é uma coisa nova de jeito nenhum com jogos. Há muito tempo a gente já tem adaptações que tentam colocar jogos em filmes e a grande maioria delas fizeram o sucesso das suas formas estranhas. Mas pra ser bem sincero, eu não consigo nem levar muito em consideração essas adaptações do começo dos anos 2000, porque o que a gente tem hoje em dia é simplesmente muito mais foda. A gente vive uma era muito boa para adaptações de videogames em filmes e séries. Dizer que elas são boas é muito pouco para o que elas são fantásticas. Quando elas não têm um nível de complexidade e complementação para a obra original que acaba adicionando muito no universo daquele negócio, elas são só simplesmente muito divertidas e servem muito para alegrar a fanbase desses jogos que gostam muito dessas obras. E a verdade é que você fazer um jogo como um filme ou como qualquer outra mídia sempre foi muito possível e sempre foi muito interessante. Existem coisas que só a experiência de você criar um anime, por exemplo, desse tal jogo consegue proporcionar. Você vê como essa exata mesma cena é feita em outra forma de mídia, é muito da hora também. Nossa, Juan, você tá falando tanto de Persona, eu vi essa referência a Persona aí que você colocou no vídeo. Sim, eu tô fazendo um vídeo de Persona. Tá bom? Tá bom pra você? Tô fazendo. Tem mais de 1 hora já. Aguarda. Só que nesse mundo de adaptações de videogame, principalmente adaptações de videogame modernas que a gente tá vendo hoje em dia, tem uma em específico que me chamou muita atenção um tempo atrás e eu fiquei guardando pra discutir um pouco mais sobre isso e eu acho que essa é a oportunidade perfeita pra isso. Porque o lançamento da série de Fallout da Amazon Prime me fez pensar sobre adaptações de videogame que servem pra limpar o passado sujo de jogos ruins. Se tem um nome que vem na sua mente quando você pensa em jogo conturbado, lançamento bugado e problema atrás de problema, é não esse daqui, esse daqui. Fallout 76. Eu não preciso contar a história pra você sobre tudo que aconteceu com esse jogo durante os anos, até porque você provavelmente já conhece essa história. O jogo é anunciado, Todd Howard fala que vai fazer a 7ª maravilha do universo, o que, se você não conhece o Todd Howard, todas as vezes que ele fala isso, ele tá mentindo, sem exceção. Todas as vezes. O jogo sai, todo mundo percebe que se eles tivessem jogado o dinheiro deles num triturador de dinheiro ia valer mais a pena do que pagar isso nesse jogo. Inclusive esse jogo valia R$200 quando ele lançou. Um monte de promessa que não foi cumprida, um monte de bug, um monte de promessa que na realidade era bem mais horrível. E pera aí, isso aqui é crime, não? E por consequência disso, todo mundo caiu matando em cima desse jogo, sem exceção nenhuma. Não tem uma alma sã que defendeu aquele jogo naquela época. E meio que faz sentido, até porque todo mundo queria uma sequência de Fallout. Além deles lançarem bem isso daqui, ele era um jogo completamente online, ou seja, não tinha como modders fazerem o trabalho sujo de consertarem os jogos da Bethesda como eles sempre fizeram em todos esses jogos aqui, porque não dava pra modificar um jogo online. O que fez esse jogo daqui se tornar um dos maiores fracassos da indústria inteira de videogames que todo mundo já tinha visto. Eu acho que até aquele ponto ninguém tinha visto nenhum fiasco tão grande quanto Fallout 76 foi. Tinha muita gente com raiva, tinha muita gente decepcionada, tinha muita gente com todo tipo de sentimento negativo que você poderia imaginar por esse jogo, e todos eles estavam certos. O jogo era o maior fracasso da franquia inteira de Fallout, o jogo era o maior fracasso da indústria inteira de videogames. Até Cyberpunk 2077 sair, 2 anos depois. Cyberpunk antes do lançamento dele era um fenômeno bizarro, assim. Todo mundo tinha completa certeza de que esse jogo ia ser o jogo da década, de que ele ia ser o jogo que ia puxar videogames pra outro patamar. Porque desde 2013, quando a internet recebeu o primeiro teaser sobre esse jogo, depois vindo de tudo que as pessoas pensavam que esse jogo seria, todas as entrevistas, todas as falas de desenvolvedores e diretores do jogo, ele era pra ser uma parada assim completamente fora da curva. Era uma ideia muito fora da curva. Até porque se eles anunciaram um teaser desse jogo em 2013, todo mundo achava que ele estava esse tempo inteiro trabalhando nesse jogo, que ele demorou esse tempo que ele demorou porque ele era um projeto muito ambicioso mesmo, e todo mundo já imaginava que ele ia ser uma parada que ia demorar muito tempo pra sair. Mas a realidade não foi bem essa, como você deve imaginar já. O começo do desenvolvimento desse jogo se deu lá pra 2016, depois da segunda DLC de The Witcher 3, a Blood and Wine. Então todo esse jogo, teoricamente, que foi anunciado em 2013, e estaria então 7 anos de desenvolvimento pra sair em 2020, na verdade ficou 4 anos em desenvolvimento. Isso porque ele foi adiado, era pra ele ter saído antes. 4 anos pra vocês fazer um jogo é um tempo razoável. Muitos dos jogos gigantescos que a gente vê hoje em dia foram feitos mais ou menos nessa média, mas não um jogo na ideia, tamanho e principalmente ambição de Cyberpunk 2077. Tudo indicava que esse jogo ia ter um foco muito grande na parte de construção de personagem e interação com esses personagens e esse mundo. Sabe a parte RP do RPG? Então. Mas como produto final hoje em dia, o que a gente tem é muito mais um jogo de tiro que tem elementos de aventura e história do que realmente um jogo de RPG. Fora, é claro, que o estado que esse jogo saiu foi meio que completamente
completamente quebrado, quase injogável pra alguns, completamente injogável pra outros. Então a história se repetiu mais uma vez, porque toda essa parada de ser o melhor jogo da década, uma parada que todo mundo tava esperando e que tinha colocado todas as suas expectativas em cima, decepcionou amargamente a grande maioria das pessoas, e ele foi marcado de novo como um jogo ruim e foi esquecido por muito tempo por causa disso e só lembrado pra falar sobre os problemas dele mais uma vez. Muito parecido com o caso do Fallout 76. E hoje em dia ainda mais parecido porque ambos esses dois jogos tiveram suas reputações completamente lavadas, porque saiu um anime sobre ele, que é muito bom, e saiu uma série sobre o outro, que é muito bom também. Que trouxe pessoas que não estavam sabendo sobre todos esses problemas desses jogos, ou não se importavam, pra começar a se interessar sobre o que esses jogos se tornaram hoje em dia. Mas pra ser completamente honesto, eu não acho que a série de Fallout foi feita com a completa intenção de ressuscitar Fallout 76, como eu acho que foi a ideia do anime de Cyberpunk. Mas eu acho bem razoável de você se pensar que a ideia por trás da existência da série de Fallout foi dar uma ressuscitada no geral na série de jogos de Fallout, uma série que tinha um conceito muito bom desde o começo e sempre foi, mas foi esquecida pelo tempo porque até o próximo Fallout a gente tem pelo menos uns 10 anos aí na nossa frente. E se tem uma coisa que foi provada pra gente nos últimos anos é que uma série, uma mídia que não seja um novo jogo dessa franquia, consegue de fato ressuscitar e trazer muita gente nova pra conhecer ela. E pra uma franquia que tinha caído um pouco no esquecimento como Fallout caiu, ter uma série que reacenderia essa chama de se explorar um mundo pós-apocalíptico novo com uma estética muito única, seja por pura nostalgia de quem jogou isso aqui muito tempo atrás e faz muito tempo que não encosta em nada de Fallout, quanto pra aqueles que conheceu a série agora, viu que estavam dando de graça um jogo que tava sendo muito escrotizado no passado e pensou, como será que ele tá hoje em dia? Ele tá arrumado, quer dizer, relativamente arrumado. Quando eu comecei a virar meu olho pra Fallout 76 foi mais ou menos pelo fim de 2022. Eu já sabia que todo esse tempo esse jogo tava sendo reconstruído, refeito do zero e totalmente consertado, e não tinha acontecido o que eu esperava que teria acontecido, que era a Bethesda ter abandonado completamente esse projeto e esquecido dele, desistido da existência dele. Ela na verdade tava trabalhando por debaixo dos panos enquanto esse jogo tava no esquecimento da internet de jogos ruins. Em 2022, que foi quando eu comprei Fallout 76 pra ver exatamente isso, porque eu planejava fazer um vídeo já, eu só desisti porque eu não tava muito afim de jogar o jogo. O jogo já não era mais essa lixeira pegando fogo que a gente tinha visto no lançamento dele lá em 2018. Ele tava arrumado. Tava tudo funcionando normalmente, eles já até tinham uma DLC planejada lançada sobre ele. Dava pela primeira vez você ter uma experiência parecida com o que eles queriam que Fallout 76 fosse. O que não significa muita coisa, porque não dá pra saber exatamente o que eles queriam com esse jogo pra começo de conversa. No papel, Fallout 76 era pra ser uma parada muito mais puxada pra um MMO das ideias. A ideia, pelo menos segundo o Todd Howard, é que esse jogo era pra estar em constante construção. Como qualquer MMO que você vê por aí que lança constantemente expansões ou atualizações que adiciona mais conteúdo pro jogo do que ele já tinha, assim trazendo ainda mais conteúdo pra quem já joga esse jogo há muito tempo e mais conteúdo pra quem vai iniciar agora. A ideia inicial que causou muita polêmica logo lá no passado é que esse jogo foi planejado pra não ter nenhum NPC humano, porque segundo eles isso era feito pra promover uma espécie de interatividade entre os jogadores, usando o ambiente interativo do próprio jogo, fazendo os jogadores serem os NPCs. E pra ser sincero, eu fiquei bastante tempo pensando o que caralhos eles queriam significar com essa frase inteira que eu acabei de falar aqui, porque nunca fez muito sentido desde o princípio. Mas sabe o que faz muito sentido? Batalhas fodas de veículo. E é por isso que esse vídeo tá sendo patrocinado pelo War Thunder. War Thunder é o jogo de batalha de veículo mais completo que você pode encontrar pelo mercado aí. Ele tá disponível para todas as plataformas principais de videogame e dentro dele você consegue tomar o controle de mais de 2.500 veículos de batalhas diferentes, desde tanques, aviões, navios de guerra de 10 nações diferentes e que vão desde modelos como biplanos e carros blindados até jatos que a gente tem na atualidade. E uma das partes mais interessantes disso é que esse jogo não é só um jogo de vida e hitbox, onde você tem que bater até matar. Cada parte de cada um dos veículos é modelada e feita parte por parte. E todas essas partes podem ser desabilitadas e danificadas conforme você vai batalhando e acertando esses pontos. Além de que você pode ver exatamente de onde veio o tiro e como ele afetou a blindagem daquele veículo. Tudo isso em um modo X-Ray que mostra exatamente cada partezinha que foi afetada com o disparo. Mas caso você também não seja muito fã de toda essa complexidade que esse jogo pode te oferecer e tiver a fim de uma parada mais simples, o War Thunder tem vários modos de jogos para tanto você que gosta da coisa mais simples e mais arcade, quanto para quem ama a complexidade e quer ter o máximo disso dentro do jogo. No War Thunder você pode imergir num combate muito intenso e épico e realista com veículos muito detalhados e dos sons de primeira que eles têm enquanto você controla essas máquinas de guerras das suas respectivas épocas. E o melhor de tudo isso jogando completamente gratuito se você for entrar no link que tá aqui na descrição ou no comentário fixado,
lançado ou pelas plataformas como PlayStation e Xbox. Então se você gostou de tudo isso e quiser dar uma chance pro War Thunder e acabar ajudando aqui o canal também, se cadastrando aqui no link da descrição ou do comentário fixado, você ganha um pacote bônus gigantesco para novos usuários e usuários que já jogaram anteriormente e estão voltando a jogar agora. Com vários veículos prêmios, 100 mil leões de prata, 7 dias de prêmio, a camuflagem Águia de Valor e 7 dias de aluguel de camuflagens únicas. Então entra no link na descrição e embarca nessa comunidade de mais de 70 milhões de jogadores em batalhas épicas de veículos de guerra e com uma quantidade sem fim de conteúdo de alta qualidade pra você. E agora que eu terminei, eu posso voltar a te explicar coisas que não fazem sentido nesse jogo fudido. Até rimei. Não era como se esse jogo tivesse a liberdade dos próprios jogadores criarem coisas como suas próprias cidades no Fallout 76 ou criarem quests pra outros jogadores fazerem. No máximo que dava pra você ter dentro de Fallout 76 era a sua casa e a sua lojinha pra vender itens pra outros players. E um problema muito grande com isso é que a falta de NPCs causava um problema pra não só o que é um Fallout, um jogo onde NPCs é uma parte muito crucial da experiência dele, como também sentido na própria lore de Fallout 76 em específico, já que durante o jogo inteiro você encontra cadáveres e histórias sobre personagens que tinham vivido e feito coisas fora da Vault antes de serem mortos. E a desculpa que eles usaram inicialmente pra te falar que não tem NPC nenhum desse jogo é que existiu uma praga que transformou todo mundo em pedra, nessas pedras aqui. Então você consegue ver onde isso começa a conflitar em histórias sobre pessoas que viviam ali fora das Vaults ao mesmo tempo que todo mundo morreu por causa de uma praga. Eu lembro que uma das primeiras pessoas que apontou sobre isso foi o Felipe Ramos na review dele de Fallout 76 logo quando ele lançou. E acontece que deu certo. Eles mudaram isso. Eles voltaram atrás dessa ideia com o update dos Wastelanders, que adicionou vários NPCs que vinham teoricamente de fora dos Apalaches, onde o jogo se passa, que trouxeram em questão de lore pessoas que migraram de fora pra dentro do lugar onde o Fallout 76 se passa e agora servem como os NPCs desse jogo, assim como vários outros NPCs espalhados por aí que não necessariamente tem alguma coisa a ver com os Wastelanders. Parece que eles trabalharam bastante nessa ideia de fazer o que as pessoas queriam, porque ao mesmo tempo que esse jogo é um jogo online, você pode fazer coisas com seus amigos, assim como players que você encontra em cada sessão que você entra pra jogar, eles acabaram deixando muito viável também a opção de você jogar sozinho o Fallout 76, pra você ter uma experiência Fallout como é nos jogos single players do Fallout, onde é só você e os NPCs desse mundo e quests que você encontra. O jogo ocasionalmente te convida pra você jogar e fazer atividades com outras pessoas, mas se você quiser simplesmente ignorar todos esses alertas, ignorar todos esses convites e se fechar no seu mundinho e fazer tudo sozinho, você pode. E até se você tiver um pouco disposto a ir nesses lugares com essa pessoa, mas não tá afim de falar com elas pelo VoIP ou pelo chat, você pode simplesmente tratar elas como NPCs. Agora faz sentido. Porque eles vão ser só um monte de gente zoneando por aí em Power Armors que você pode tratar como se fosse, sei lá, o Paladin Dance no Fallout 4, que é quebrado pra caralho e faz tudo pra você. Só que meio que é só isso também. E aí que eu acho que toda essa ideia de interatividade que eles tinham pra esse jogo meio que deu aquela morrida legal. Porque ela é bastante limitada. Aquilo poderia significar que a ideia do Fallout 76 era muito mais coisas em volta de você se juntar com outras pessoas e reconstruir esse mundo enquanto você se diverte e interpreta seu personagem dentro desse lugar. Mas com o tempo, o que Fallout 76 virou é muito mais um Fallout 4, só que online, onde tudo que você faz é basicamente completar a quest, falar com NPCs e conhecer a história daquele lugar, e de quebra, agora no Fallout 76, faz isso com um amigo seu também. O que não é uma coisa ruim ele ser só o Fallout 4 online. Fallout 4, por mais que seja um dos mais odiados de toda a franquia Fallout, ele ainda assim é um jogo muito legal. O problema em si com ele ser Fallout 4 mais online é que se Fallout 4 já não era muito Fallout por ele ter perdido muito das características de RP do RPG, Fallout 76 é muito menos. E eu acho que a culpa disso é exclusivamente sobre Fallout 76 ser um jogo online. Eu quero falar um pouco sobre essa parada de você ter uma experiência de Fallout sozinho, porque é a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu penso na franquia inteira de Fallout. Eu não penso nela como um jogo interativo online MMO que você faz as coisas contra a pessoa. Eu penso em você pegar uma arma, pegar uma linha reta e sair andando explorando tudo que tem pela sua frente. E por isso Fallout 76 é uma experiência muito solo pra mim. E eu acho que é pra uma pessoa que acabou de conhecer Fallout o que ela espera que Fallout 76 seja quando ela vê que eles dão de graça essa parada. Então é muito importante falar sobre esse lado da experiência. Tinha um sentimento muito estranho que eu tava identificando enquanto eu tava experienciando Fallout 76 pra fazer esse vídeo aqui. Enquanto eu explorava aquele mundo e fazia as primeiras quests que dava pra vocês fazer dentro do jogo, eu não conseguia ver muito a minha importância naquele mundo. Era quase como se eu, o jogador, fosse uma força que existisse além do jogo Fallout, e não mesclado um no outro, juntos, como deveria ser quando você ia estar imerso nesse tipo de experiência. Eu acho que eu entendi o porquê disso. A parada com jogos de Fallout que sempre me chamaram a atenção era o impacto que tu poderia fazer nele conforme a história progredia, e até nas pequenas coisas. Por causa que esses jogos são offline, e você não tem que dividir um mundo com outros jogadores, isso te dá uma autonomia pra, de certa forma, impactar esse mundo de uma forma que nenhum outro jogo online consegue, na forma de ações e escolhas. No 76, pelo menos, as quests que você faz e a satisfação que você
consegue quando você completa elas não é a mesma de quando você faz isso em nenhum dos Fallouts offline, justamente por coisas como falhar uma missão que é praticamente impossível no 76. Por conta do Fallout 76 ter toda essa brisa MMO, eu acho que isso mata um pouco da importância que o jogador consegue impactar o jogo, porque afinal, o jogo não é dele, ele só se conectou a um servidor. Muita da graça de Fallout pra mim era ter o mundo dele pra mim, sem ter que dividir ele com uma lista de outros players ou ter que dividir eles em um servidor que vai me dar acesso pra ele. Porque esse mundo aqui é sempre online. Toda vez que você sai do jogo e volta horas depois, você não vai estar voltando naquele mesmo mundo atrás que você tava. Você vai estar em outro mundo completamente diferente, porque é outro servidor. E todas as pessoas que você encontrar enquanto você estiver jogando vão ter o mesmo impacto que você tem nesse mundo. E por causa disso, eu não consigo ver nada do que eu faço nesse mundo, nenhuma quest que eu completo, nenhum lugar que eu limpo de monstros realmente importante fora ser um farm de XP pra eu upar de level. Em outros jogos da série Fallout, como Fallout New Vegas, por exemplo, se tu encontrar um grupo de NPCs que tem questlines específicas, mas você não for muito com a cara deles e quiser matar todos eles, você pode fazer isso. Obviamente vão ter consequências, você vai fechar uma questline inteira que pode ser muito importante pra você ganhar alguma coisa especial, mas a questão é que você pode fazer isso. Se você fizer isso no teu save, no seu mundo, enquanto você estiver jogando nele, você vai ter mudado ele pra sempre. O 76 claramente segue mais a linha do Fallout 4, em que NPCs importantes são completamente invencíveis e eles não podem morrer nem pra inimigos se você levar eles pra andar, eles só caem no chão dormindo. No 76 é um pouquinho mais ridículo que isso, você não pode nem machucar eles. Mas mesmo que isso não esteja presente, você ainda tem todas as outras coisas que ele se beneficia por ser um Fallout offline. A sensação que você pode mudar o mundo à sua volta. Eu acho que isso é uma das paradas que mais impactam e mais trazem pra baixo, se você for nessa pegada mais solo dele, como se fosse um jogo offline mesmo. Eu não tenho muita experiência com Fallout New Vegas, mas no Fallout 4 mesmo você já consegue ver a diferença entre você ter esse mundo pra você, e enquanto isso é muito mais legal. Porque se eu encontro uma Power Armor enquanto eu exploro pelo mundo de Fallout 4, essa recompensa parece muito mais feita pra mim, sabe? Parece que aquela Power Armor ficou ali sentada por 200 anos e eu encontrando ela é um achado muito foda. O que passa justo é uma coisa que tem no 76, mas aqui você pode literalmente ficar saindo e entrando dentro do jogo que vai spawnar uma Power Armor diferente toda vez que você entrar. Eu pelo menos sei que se eu me equipasse pra limpar uma área inteira de monstros, aquela área ficaria limpa por muito tempo, porque eu causei aquele impacto ali. E se eu quisesse voltar lá pra pegar alguma coisa que eu esqueci e vi depois na internet, por exemplo, eu não teria que matar todos eles de novo. Em compensação no 76, quando você faz isso, desloga, você meio que tem que matar tudo de novo, porque como esse jogo é online, tem mais pessoas que também precisam matar os mesmos bichos que você. Então não tem como eles fazerem coisas como eu esperar 80 dias pra eles respawnarem os bichos de novo. É por isso que eu não compro muito a ideia da experiência solo de Fallout 76. Porque ela não é muito rica no que faz as outras experiências de Fallout que você pode jogar agora mesmo serem tão boas. Só que o Fallout 76 não é só um jogo solo. Você pode fazer coisas online dentro desse jogo, e se você escolher a rota de jogar esse jogo por ser um jogo online, eu acho que é onde 99% da diversão de Fallout 76 realmente tá. Essa parte de Fallout é onde vinha a minha dúvida mais sincera, porque a maioria das coisas divertidas de você se fazer online dentro de Fallout era muito mais pro endgame do jogo, quando você chegasse em level 50. Fallout 76 tem umas atividades que você pode fazer por ele ser um jogo online que são até que bem divertidas, e eu acho que a mais divertida de todas essas e a mais interessante de você se fazer é você fazer os eventos das nukes. Esses eventos são uma coisa que você consegue fazer bem no fim do jogo. Você pode jogar uma nuke em uma parte do mapa que você escolhe, e durante esse período onde o efeito da bomba tá pela área, acontece um puto evento legal onde aparece muito bicho dentro dessa área que você pode matar pra pegar loots melhores e armas, coisas mais interessantes enquanto você farma nesse negócio, junto com outros jogadores que também entraram pra farmar nessa explosão. Dependendo da área que você joga essas nukes, você pode até invocar bosses pra vocês matarem. Isso é uma parada muito interessante. Além disso, eles têm também essas expedições que são mapas inteiros fora das áreas do Appalachia, que são lotadas de quests, lotadas de monstros, lotadas de coisas pra você pegar e fazer, que são como se fossem mapas separados que você pode ir jogar e se divertir com suas próprias questlines. Eu tive minha parcela de vezes participando desses eventos e atividades de você se fazer com outros jogadores dentro do Fallout 76, e a grande maioria delas foi bem divertida de você fazer. Seja algumas de você limpar dungeon, você seguir e proteger um robô enquanto ele abre cofres. O mais novo evento que tá acontecendo enquanto eu tô fazendo esse vídeo, que é a invasão dos alienígenas, onde você tem que ficar matando alienígenas numa área e você consegue bastante itens interessantes por causa disso. E esses eventos dão umas recompensas até que bem interessantes. Pegar uma arma lendária, uma arma com uma modificação lendária, é mais interessante no Fallout 76 online do que é nas experiências offline de Fallout. Eu acho que isso tem bastante a ver com o fato dele ser um jogo online e bem MMO da Silva, porque esses jogos têm toda uma dopamina de progressão que você ganha quando você libera uma arma lendária ou quando você encontra, dropa, esse tipo de coisa. É o sentimento de você
tá melhorando a sua conta a passos muito largos que faz esse tipo de jogo ser tão interessante, e pro Fallout 76 funciona até que muito bem. Quando você constrói uma arma lendária perfeita pra tua build de sniper, ou quando você constrói uma shotgun perfeita pra tua build de shotgun, o jogo vira um playground mesmo, de você sair desmantelando o inimigo e atirando neles, e isso é bem divertido. E eu acho que é esse o ponto que faz Fallout 76 se destacar como uma experiência. Ele não é de jeito nenhum um Fallout de história, um Fallout na identidade que todo mundo conhece ele. Ele é um jogo de você montar arma, fazer build e participar dessas atividades. Pelo menos é o que pareceu pra mim. Esses eventos que aparecem pelo mapa que você pode fazer cooperativamente com outros jogadores que você não conhece ou com seus amigos que você conhece são a alma da parada. Desde que esse jogo caiu no esquecimento, muitas dessas paradas entraram pra dentro do jogo e expandiram nessa experiência que eu achava que era fundamentalmente quebrada por eles terem uma ideia de fazer uma parada de uma forma e descobrirem que não tem como fazer isso. E acontece que, por exemplos como esse caso do Fallout 76, dá pro jogo se dar a liberdade de se desmontar e remontar da forma como a comunidade quer que o jogo seja, pegando opiniões das pessoas e mudando com o tempo. E vai por mim, opiniões sobre esse jogo existiam, tá? Até porque essa era realmente a ideia do Todd Howard, fazer um jogo que evoluísse junto com a comunidade, como ele mesmo disse. Mesmo que isso signifique abandonar algumas ideias que poderiam ser muito interessantes, mas não tiveram o tempo de ser desenvolvidas, porque o jogo lançou totalmente quebrado. Só que no fim não importa, né? Porque se a comunidade tá gostando do jogo, se eles estão se divertindo e principalmente jogando agora que ele é bom, se a máquina inteira que mantém esse jogo vivo tá em pé, é isso que realmente importa, né? Quando a gente vai conversar sobre esses jogos que tiveram um passado meio conturbado, eu acho que todo mundo que já gostou de um desses, que a grande parte da internet odiava e com razão, tem um certo sentimento de culpa sobre isso. Pelo menos isso é uma parada que eu sinto com muitos desses jogos. Eu, por ser um dos bandidos que gostavam de Cyberpunk 2077 e entendiam o que eles queriam fazer ali quando ele era bem isso daqui, toda vez que eu vou citar algo bom sobre esse jogo, mesmo depois de toda a reviravolta insana que ele teve, dele ter sido totalmente consertado, é quase como se tivesse algo que me obrigasse a citar também as coisas ruins que ele já foi um dia. Porque a parada é que, por mais que os problemas desse jogo não existam mais hoje em dia e tudo isso tenha sido resolvido, não dá pra ignorar que eles existiram em um ponto. E também, o fato desses problemas terem existido refletem no que Cyberpunk 2077 é. E eu não tô nem falando só sobre crítica do público. Muita gente foi enganada, muita gente ficou frustrada, muita gente ficou decepcionada e muita gente que trabalhou nesses projetos, principalmente, tiveram tempos horríveis de crunch e tudo de ruim que tu pode imaginar. No desenvolvimento do 76, uma das paradas mais chocantes que eu li sobre ele num artigo da Kotaku, é bem no começo desse artigo falando sobre como nenhum desenvolvedor queria encostar no Fallout 76 enquanto ele estava sendo feito. Ninguém queria encostar nesse projeto porque, segundo palavras dos próprios desenvolvedores que falaram sobre isso, ele era um projeto que destruía pessoas. Porque era muito grande a quantidade de pessoas que iam pra esse projeto e simplesmente um tempo depois se demitiam da Bethesda, não era nem do projeto. Isso por si só já mostra muito sobre como Fallout 76 drenou o físico e o mental de milhares de pessoas até ele sair da forma fodida como ele saiu. De que ninguém queria encostar nessa parada porque tava todo mundo ali sendo esmagado pra criar um live service numa engine que nem consegue se suportar no offline. Imagina no online. Em um projeto que a equipe do time de qualidade não teve tempo pra poder testar o jogo, porque o plano era fazer esse jogo ser infinito, que rendesse infinito também. Esse Atom Shop, a lojinha de live services do Fallout 76, que todo mundo reclamou quando saiu, que eles estavam fazendo isso enquanto o jogo tava completamente quebrado, hoje em dia virou uma parada que ninguém liga muito mais. Essa parada que me assombra um pouco toda vez que eu vou me divertir um pouco nesses jogos que tiveram passados muito conturbados. Porque eles fizeram tudo o que eles fizeram e no final parece que eles conseguiram escapar ilesos, às vezes com, supostamente, até crimes cometidos. Só que uma coisa que eu também não consigo ignorar é que pelo menos eles tiveram a decência de ficar e arrumar a bagunça que eles fizeram. A coisa mais fácil do mundo era ter aceitado a derrota e ter simplesmente largado esses projetos enquanto eles estavam totalmente fodidos, porque eles já tinham conseguido lucrar antes mesmo de ter lançado eles. Mas eles não fizeram isso, eles ficaram, aperfeiçoaram e ficaram pra pelo menos resolver a cagada que eles fizeram nesses dois exemplos de jogos aqui, pra no fim entregar uma experiência até que decente. E é exatamente por isso que é tão conflitante pra mim, porque quanto tempo é o tempo certo pra gente começar a perdoar esse tipo de coisa? Quanto tempo é o tempo certo pra todo mundo não esquecer, mas conseguir apreciar essas paradas depois de ter sido feito tanta merda em cima delas? Alguns podem dizer que é até eles conseguirem entregar tudo que foi prometido, outros dizem que é nunca, porque não importa se foi consertado, nada vai arrumar os problemas estruturais de, por exemplo, Cyberpunk 2077. Os problemas criados a partir de acelerar o processo de criação de uma parada que precisava de mais tempo. E o negócio aqui é que ambos esses dois lados sobre perdoar esse tipo de jogo e nunca perdoar
tem pontos muito válidos e ambos estão certos. A maioria das pessoas que jogaram Cyberpunk depois que ele foi consertado ou que nem sabiam o que era Cyberpunk e só conheceram depois do anime, nunca vão entender o que Cyberpunk era pra ter sido e o que foi largado pra trás. E isso é muito frustrante. Se você prestar um pouco atenção no ambiente em volta de você enquanto você explora Night City, por exemplo, você consegue encontrar conteúdo cortado em tudo quanto é canto. Em diversas áreas de Night City você consegue encontrar pontes que dão pra lugar nenhum, passarelas que também dão pra lugar nenhum, vias férreas que acabam em lugar nenhum. Às vezes isso é indicativo de que um bairro inteiro dentro do jogo foi cortado. Um bairro inteiro dentro desse jogo sumiu do mapa completamente e a gente talvez nunca vai ver porque ele foi rushado. Os mega prédios de Cyberpunk, aqueles que servem só como a casa da V ou do V dentro do jogo, eram pra ser literais mini cidades cheias de quests e coisas pra você fazer, tanto que você consegue encontrar outros andares do mega prédio cheio de NPCs e até coisas pra você pegar. Era pra ter coisa pra fazer ali, mas foi cortado, a gente nunca vai saber o que era pra ter ali. E isso vai muito longe, mano. As áreas de mansões, onde tem um cassino que também foi deletado, tem toda uma teoria sobre uma quest dentro de Cyberpunk sobre vampiros cibernéticos que vivem dentro de cavernas. Você consegue encontrar essas cavernas dentro do jogo se você usar NoClip e esse tipo de coisa, e modders também encontraram sessões gigantescas de cavernas que foram removidas do jogo e que eram pra situar bem embaixo de Night City. Mas a gente nunca vai ver o que essas quests eram pra ter sido, porque foram removidas do jogo, porque não deu tempo de fazer, ou por qualquer outro problema de desenvolvimento também. Tipo, para pra pensar que você nunca vai ver Cyberpunk da forma como ele foi pensado pra existir, e sim da forma como eles conseguiram colocar no ar. E quando um jogo sai, não tem como você adicionar mais um bairro pra ele, só consertar as coisas que ainda tem pra consertar dentro dele. E é isso que eu acho bizarro entre essas experiências de jogos que saíram quebrados. Alguns, como Fallout 76, você pode até ignorar e fingir que não existem, porque acima de tudo o que a Bethesda se importa é que essa loja de átomos tá funcionando e se tem conteúdo novo pra trazer mais gente e continuar quem tá aqui dentro jogando. Mas em casos em que o jogo era pra ser um produto pronto desde o final, os danos de você se ter um jogo com um lançamento tão conturbado como o Cyberpunk fez são irreparáveis. Porque mesmo se ele um dia for arrumado, ele ainda vai ser só uma fração do que um dia ele poderia ter sido. E como é que fica essa questão? Vale a pena perdoar e esquecer em prol de se divertir com esses jogos hoje em dia, porque agora ele tá arrumado e o passado dele foi só um erro que eles aprenderam? Porque, tipo, não é como se esses jogos não tivessem lucrado já antes mesmo deles terem lançado, eles só ganharam mais dinheiro desde que o jogo lançou. E aí? Vale a pena fazer isso? Nesses vídeos eu sempre gosto de trazer uma reflexão muito interessante e chegar numa conclusão com todos esses pontos que eu te explicando, mas nesse caso em específico, eu não tenho uma resposta pra te dar. Eu não sei como me sentir sobre isso, entende? Eu fico muito dividido entre conseguir gostar desses jogos e lembrar do que eles fizeram, sabe? Da forma como eles afetaram todo mundo que era fã e tava esperando por esses jogos, da forma como eles afetaram todos os desenvolvedores fazendo esse tipo de prática abusiva de trabalho, da forma como todo mundo se sentiu traído com a quantidade de mentiras que eles foram expostas e acreditaram sem nem pensar duas vezes, porque o estúdio tinha uma reputação boa, por exemplo. Eu acho que esse é um fardo que esses jogos vão ter que carregar enquanto eles existirem por aí e forem continuando sendo vendidos. Quanto pra quem sabe de toda a história por trás do desenvolvimento desse jogo que fez ele ser ele, sempre deixa um gostinho meio amargo de você se falar sobre ele pra outra pessoa. Vem cá, tu sabia que eu tenho um programa de membros? Ele é uma forma que eu uso pra poder pelo menos dar uma possibilidade pra você que quer apoiar o canal aqui e ganhar umas coisinhas extras por estar apoiando ele. Eu tive reformando ele nos últimos tempos e agora estão vindo mais atualizações sobre eles. Se você quiser apoiar ele de alguma forma, vão ter 3 tiers que você pode virar membro aqui do canal e ganhar diversas coisas. Eu recomendo você pegar do tier 2 pra cima, porque é do tier 2 pra cima que você ganha mais recompensas exclusivas, como por exemplo os vídeos que eu faço aqui exclusivamente pros membros, com coisas que eu tive pensando que eu ia colocar em vídeos, mas que acabou não encaixando pro que eu queria falar, ou às vezes processos de criações de alguns vídeos meus, todo tipo de coisa que eu acho que não encaixa exatamente nesse canal, eu jogo lá pros membros, porque lá é uma área onde eu posso ser mais livre com a minha criação de conteúdo, sem me preocupar muito com essa parada do algoritmo, beleza? Então se você quiser e puder, obviamente, apoie o canal, vai fazer uma grande diferença pra mim, beleza? Muito obrigado a todos os membros que apoiam o canal financeiramente, vocês me ajudam bastante. Muito obrigado de novo pro War Thunder por estar patrocinando esse vídeo de hoje. Eu jogo agora de graça usando meu link que tá aqui na descrição e também comentário fixado em todas as plataformas. Usando meu link, tu vai garantir, caso você seja um jogador retornando ou um novo jogador, um pacote bônus de 100 mil leões de prata, 7 dias de prêmio e diversos veículos e camuflagens. Eu vou ficando por aqui e eu acho que eu vejo vocês outro dia. Tchau.